Oi, pessoal. Eu sou Letícia Pimenta e tô aqui com a Maria Pinheiro. Estamos gravando nosso primeiro podcast que ainda não tem nome. Então, se vocês tiverem alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários que vai ajudar muito a gente. É isso aí. Hoje a gente está aqui para falar sobre marketing digital, que é um assunto bem atual, que todo mundo precisa conhecer, se inteirar, participar de curso, live, podcast, todo mundo precisa estar dentro do assunto e a gente trouxe uma pessoa aqui para falar sobre isso com a gente, trocar uma ideia sobre a experiência que ele tem nessa área. Então a gente está aqui hoje com o Lulu. E o Lulu é empresário do ramo de eventos e marketing digital, dono e proprietário da Lamp, agência de marketing digital com portfólio de mais de 500 clientes e está presente atualmente em mais de 10 estados e 3 países. Está arrasando, Lulu. E aí, Lulu, vamos falar de negócio? Vamos, prazer imenso estar aqui participando. Assim, ó, é uma ideia bem legal que vocês tiveram, né, de mostrar isso, esse bate-papo aqui, porque a gente acaba incentivando outras pessoas também a estarem presentes, né, na parte de marketing digital. E hoje tem sido muito importante. Então é um prazer participar e vamos hablar. Hoje em dia a gente brinca que nem existe mais marketing digital, né? Eu acho que é só marketing. Porque ou você tá no digital ou você não existe, né? Ou se você tá no off, você também tem que estar no on. Então é um complementar, né? Não tem como estar só em um lado, só em outro. Marketing digital é importantíssimo, essencial. Hoje, assim, a pessoa que ela tem que estar presente, ela tem que passar ali a informação para outras pessoas, até para ganhar credibilidade, para ganhar autoridade. Então, nada melhor do que você estar presente ali na rede social, passando o seu dia a dia, mostrando o que você fez, as ações que você teve ali para algum resultado. Então, é muito importante. Lulu, conta pra gente um pouquinho da sua história, a história da Lamp, como é que você chegou até aqui. Igual elas já me apresentaram, né? Eu sou o Luiz, tenho 36, quase 37 anos. Estou nesse meio do marketing digital, vai completar agora 5 anos. E assim, foi até engraçado, né? Porque eu venho de uma escola que é a produção de eventos. E na produção de eventos, a gente já gera conteúdo praticamente o tempo todo. Você tem que estar gerando conteúdo para você atingir o seu público. Então, eu já vim desse meio e sem imaginar que eu entraria para o meio do mercado digital, do marketing digital. E eu fui convidado pelo Paulo Henrique, né, que é o sócio da Lamp, tem 10 anos. Ele me fez o convite para entrar na sociedade para a gente expandir e mudar o cenário. A Lamp sempre foi conhecido pela área de artes, criação de artes para eventos. E aí ele me chamou falando que estava pintando uma oportunidade, que o marketing digital estava crescendo muito, se eu queria entrar para a gente mudar o cenário. E aí começamos essa construção e hoje nós estamos bem assim, adaptados à parte de performance de empresas. Legal. E aí hoje vocês atendem empresas, qual o público-alvo hoje da Lamp? Assim, o tamanho de cliente, qual que é o tipo de cliente que busca vocês? Qual que é o objetivo principal do cliente que busca vocês? Hoje nós tem mais ou menos 6, 7 meses, nós viramos bem a chave, né? Antes a gente preocupava clientes que queriam estar presente na rede social para gerar marketing de conteúdo. E isso foi uma virada de chave. Nós aumentamos o time, hoje nós estamos com quase 20 colaboradores e nós entregamos o resultado. Então, a gente pega uma empresa que ela quer investir mesmo, ela quer não só ter a presença ali como um portfólio na rede social, ela quer fazer um trabalho de tráfego, ela quer fazer um trabalho de SEO, ela quer fazer uma coisa mais aprofundada. Então, o nosso objetivo são empresas de médio porte para maiores, assim, sabe? Para tentar buscar esse tipo de cliente que realmente quer o resultado. Entendi. Empreender hoje em dia nessa área deve ser muito difícil por conta de competitividade mesmo, né? Quando a gente fala que o marketing digital está muito em alta, a gente vê um monte de gente falando que faz marketing digital. Então a gente vê o tempo inteiro. Quando eu fui abrir minha empresa, você acaba pesquisando e acaba aparecendo patrocinado no Instagram um atrás do outro. Faça sua identidade visual, vem fazer tráfego pago, e muita gente vendendo esse serviço, que quando você vai se aprofundar, entender sobre aquilo ali, a pessoa não
tem uma expertise, não tem um negócio de fato. Então deve rolar uma competitividade de mercado muito grande, até relacionada a preço mesmo, né? Tem. E assim, cada um tem o seu valor, cada um tem a sua forma de trabalhar. E o que nós entendemos lá na Lamp é que a gente precisava entender a fundo o cliente para solucionar os problemas dele da melhor forma possível. Porque problema todo mundo vai ter. Isso aí não tem como a gente achar que é um passe de mágica que você simplesmente colocou uma empresa de marketing digital e vai resolver. Não tem isso. Se não tiver a participação do lado de lá do cliente, a presença dele online, as dicas, porque ninguém vai entender melhor do seu negócio do que você mesmo. Né? Então, assim, muita gente... Antes a gente tinha essa dificuldade. A gente fechava com clientes menores e eles falavam assim, tirei um peso da minha cabeça. Entreguei, né? Vou deixar. Entreguei o Fechei problema. ponto. Tô livre. Não, isso não vai existir. Porque para você posicionar aquela empresa, precisa daquela pessoa que é a referência dali estar presente. Talvez ela não seja a pessoa que vai estar presente, mas ela vai ter uma outra que vai direcionar isso, que né? vai direcionar até mesmo para falar a linguagem da empresa da forma interna para a forma externa ali, né? Então, é muito importante ter essa participação. E isso foi uma das coisas que pesou nessa nossa decisão de aumentar mudar. o ticket médio ali do seu cliente. Exatamente. Para uma pessoa que está começando hoje, assim, você tem alguma dica? Como é que ela começa fazendo marketing? Porque, pelo que eu entendi, você está atendendo as médias e grandes. Mas para quem está começando para chegar à média e virar seu cliente? Ô Letícia, na verdade é o seguinte, a pessoa ela tem que começar, entendeu? Eu vejo hoje, eu já consegui inspirar algumas pessoas, até próximas no nosso convívio, assim, a estarem presentes na rede social. Então, a pessoa ela tem que começar, ela não tem que esperar a perfeição. Ela tem que esperar, a perfeição vai ser atingida à medida que ela for fazendo, né? Não adianta querer já, o primeiro podcast que eu fizer já vai ser perfeito, o primeiro vídeo que eu fizer já vai sair. Cara, de verdade, eu tenho uma certa dificuldade de fazer vídeo e eu vou tentando, faço demoro às vezes 2, 3 dias para postar um vídeo, mas assim, antes feito do que perfeito, né? E depois você vai buscando a perfeição. Então assim, começar mesmo, você vai ser julgado se você fizer, você vai ser julgado se você não fizer. Então pega, vai pra cima, faz, organiza e não deixa os comentários das pessoas mexerem com você, não. Pega e vai fazendo. Aí você vai adaptando com base no seu negócio, com base nos resultados e vai alavancando. Pode falar. Ainda nessa pessoa que está começando, você acha que ela já começa a investir num tráfego pago ou ela tenta atrair ali um público orgânico, ela tenta... Olha, hoje, para você ter um resultado, a rede social ela te pede o tráfego. Porque foi uma empresa que foi feita para isso, né? Eles fizeram todo o processo para você entender que você precisa estar ali e que vão ter clientes para comprar o seu produto. Mas para você vender, você precisa anunciar. E eu não acho errado. Para te falar a verdade. Nada na vida de graça, né? Nada na vida de você graça. baixou o aplicativo, você montou o seu negócio sem custo. Mas para você ter resultado, você vai ter que investir. Exatamente. E aí, assim, tem muito o seu retorno, né? Você vai fazer um investimento. Então, quanto mais presente você estiver na rede social, mais fácil vai ser, menos você vai ter que gastar, talvez, com tráfego, porque as coisas já vão estar rodando de forma orgânica. Né? Não necessariamente você, não precisa investir. Precisa. Mas primeiro você faz um branding, depois você faz depois você vai preocupar com conversão. Tem muita gente que ela já abre um negócio, e já aconteceu isso com a gente demais lá também. A pessoa abrir um negócio e ela chegar lá e falar assim: eu preciso vender amanhã 10 mil reais porque o meu vizinho tá vendendo 10 mil reais. Cara, você abriu um negócio hoje, como é que você quer vender amanhã só por causa do tráfego? Não tem mágica. Então vamos primeiro posicionar, vamos criar essa história da marca, mostrar o que é, como que é feito, para depois a gente preocupar em vender. E as pessoas hoje em dia, elas estão interessadas nas histórias dos outros, de onde surgiu, a historinha que o branding conta. Hoje faz todo sentido, né? Com certeza. E eu falo que aquela história que a gente estava falando, assim, que cada um vai fazer de um jeito, todo mundo...
nem todo mundo conversa com todo mundo. Então, às vezes, chega uma pessoa extremamente profissional, falando de uma forma super bonita e maravilhosa, ela não vai conversar com um tipo de público, ela vai conversar com um público específico. Se vier outra, toda despojada, brincalhona, descabelada, não sei o que, ela vai conversar com um público específico, não com outro público. Então, cada pessoa vai ter alguém pra atrair aquilo ali. Então, o negócio é fazer, aparecer, dar as caras, olha ali. Todo mundo quer saber da sua história, de onde você veio, por que você tá fazendo aquilo. E eu acho que isso que traz as pessoas pra interagir, pra conversar, porque elas vão se identificar de alguma forma ali, né? E igual eu falei, né? Eu acho legal porque chegam pessoas até a mim e falam, olha, nossa, você falou aquilo lá que eu tenho que estar presente, agora eu tô. Vou dar um exemplo aqui, a Tamires, que é a esposa de um amigo nosso, e ela falou, eu tenho uma loja de... Roupa de ginástica. Não, é roupa de ginástica, não de... Biquíni, moda praia. E ela falou comigo, falou assim... Foi no aniversário da minha filha, ela falou assim, Lu, me dá umas dicas e tal. Eu falei com ela, falei, você tem que estar presente. Ela falou assim, depois que você falou isso comigo, você não tem noção de como que a minha vida mudou lá. Ou seja, sabe, se eu conseguir inspirar aquela pessoa que tá ali próximo, será que a gente falando isso aqui num podcast ou num vídeo que seja no Instagram, será que a gente não vai estar incentivando outras pessoas, né? Então, eu acho importante. Pra gente parece que é básico, que a gente acaba estando inserido no meio, a gente escuta muito, mas tem gente que, tipo, nunca ouviu falar que tem que aparecer ali. Que muito pelo contrário, que tem que ser muito profissional, que só possa aparecer se eu tiver penteada, maquiada, que não sei o que, não. As pessoas querem ver sua vida, as pessoas querem ver a sua rotina. E você falou tudo, né? O natural é o que mais converte. Exato, porque as pessoas se identificam. Quanto menos programado, quanto menos forçado tiver, maior a taxa de conversão. Isso aí já é comprovado. E o orgânico vai vir muito mais fácil, né? Porque eu acho que quando você faz um negócio muito formalzone, não sei o quê, você vai investir mais e talvez não vai vir, você vai ter que divulgar aquilo ali de uma forma forçada, muito maior. Quando a pessoa se identifica, ela vai vindo, ela vai indicando, ela vai mandando para amiga, ela vai fazendo e aí gera o famoso engajamento orgânico. Verdade. E redes sociais? Quais que você acha, assim, para o negócio são indispensáveis? Lê, vou te falar que hoje a gente, depois que nós mudamos o nosso formato da Lamp, a gente começou a estudar muito qual que é a necessidade de cada empresa. Então, nós já tivemos empresas lá que não valia a pena a gente dedicar força para ela no Instagram. O Instagram devia servir mais como um portfólio para quando um cliente fosse fechar o negócio, ela entrar e entender que aquilo ali está funcionando. Então, você devia manter atualizado. 2, 3 postagens, 1 a 3 postagens por semana, sempre mantendo ali vivo a rede. Mas que não era tanto foco, que às vezes o foco da empresa era o Google. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo bobo aqui de uma coisa que aconteceu recente comigo. Eu fui arrumar o ar-condicionado do meu carro. Joguei no Google, ar-condicionado, vi lá quem estava no topo, peguei, liguei pro cara e levei o carro lá. Simples assim. Meu ar tá funcionando, tudo resolvido. Alguém me indicou? Não. Eu peguei e liguei, sabe? Então, assim, a importância, quantas pessoas passaram por isso? Sim. E se eu não fui procurar ar-condicionado no Instagram. Se ele tivesse investido no Instagram, no TikTok... E vou te falar... É o último lugar que você procurar, eu liguei pra ele, provavelmente ele mesmo atendeu, ou seja, não é nada grande, porque não tem uma empresa, não tem um atendimento, não tem... Sabe? Você vê que... Ele só teve o start de usar aquilo ali como método. Provavelmente pode ser... Ou até um investimento mesmo que ele tá fazendo, ou pode ser algum filho, algum parente que deu a dica. Mas, sabe, tem alguns serviços que você não vai procurar no Instagram. Você vai procurar, às vezes, no Google, você vai procurar no LinkedIn. Então, o que a gente faz? A empresa, ela entra lá na Lamp, a gente tem todo um processo, a gente tenta entender por onde nós vamos alcançar o público-alvo melhor para otimizar o tempo, né? Pra gente gastar mais tempo naquelas campanhas mais assertivas e reduzir o tempo no que não é assertivo. Não adianta eu ficar colocando no Instagram do ar-condicionado pro cara ir lá fechar negócio comigo. Ele vai procurar na hora que ele estiver precisando, sabe? Ele não adianta. É diferente, por exemplo, do iFood. Você desperta o interesse na pessoa, na comida. Ali, você come todo dia, você come toda hora, né? iFood é foda. Mas realmente, é diferente você ter um serviço que você pode consumir como luxo, como, né? Todo o tempo. Eu posso comer um hambúrguer qualquer dia da semana, qualquer hora do dia. O ar-condicionado você só vai trocar se você precisar. Exatamente. É uma necessidade. E o hambúrguer, por exemplo, tem uns horários específicos, né? Vocês podem começar a reparar a rede de vocês aí. Vai dando 11 horas da manhã, aquele restaurante perto da sua casa começa a postar a foto da comida. Por quê? Ela sabe que você está com fome. Ela sabe que está chegando o horário de você comer.
Vai dando 5, 6 horas, é hambúrguer o tempo todo na tela. Vai lembrar que você tá com Vai muita lembrar, vontade, é né? pizza. Por quê? Porque é a hora que você vai despertar o desejo, você vai falar assim, nossa, peraí. Ai, que fome. Aí você bate o olho, você vai... Sabe, você vai falar, vou pedir aqui porque... Então, assim, é diferente, né? Então, não tem muito um padrão de rede social que a gente deve usar. Sim. Tem a necessidade de cada cliente, aonde que você vai bater na tecla. Mas quem tá começando, começa em tudo e vai descobrindo o que dá retorno. A ideia é mais ou menos essa, você acha? Olha, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é entender o nicho. Então, você está começando, você vai pegar o seu nicho e vai falar assim, olha, o que meus concorrentes estão fazendo? Eu acho que essa é a primeira coisa que você tem que fazer. Cara, se o seu concorrente está fazendo e está dando certo, você tem um modelo para você seguir. Então, pega o que seu concorrente está fazendo, analisa onde que ele está mais, intensifica ali. Se acontecer que é muito difícil de, no seu caso, não estar dando certo, ou você está fazendo alguma coisa errada, ou você vai ter que tentar uma outra estratégia. Mas seu concorrente nem era tão bom igual você imaginava também, né? Mas pode acontecer, né? Mas você vai pegar o top ali do seu concorrente e vai falar, cara, é óbvio que você não vai comparar. Não adianta, por exemplo, eu querer comparar a Lamp com a maior empresa de marketing do Brasil. Eu vou pegar alguém que está no meu patamar, ver o que eles estão fazendo e estudar o que está dando certo. Essas análises também é muito importante. E qualquer pessoa pode fazer. Tem que ter o quê? Tem que ter vontade, pegar para ler. Dedicar tempo. Dedicar tempo. Qualquer coisa na vida da gente, se a gente não dedicar tempo, não sai. Né? Exato. Hoje eu estava respondendo uma caixinha de pergunta no Instagram da Liberty. E aí uma pessoa falou assim, eu preciso de muito dinheiro para começar um negócio? Falei, não. Pode ter negócio que você não precisa nem de dinheiro. Mas tempo é um negócio que você vai precisar dedicar. Tempo. Então, se tiver R$5 na carteira, R$5.000 ou R$500.000, de qualquer forma, você vai ter que dedicar tempo. Então, tempo é um negócio precioso e que você vai precisar dedicar para qualquer coisa que você for fazer. Seja no CLT, seja para empreender, seja para começar um negócio, seja para finalizar um negócio, tempo vai ser essencial. E é engraçado, né? Que você falou 5.000 ou 500. Que às vezes o cara com 5... ele vai dedicar mais tempo do que o cara de 500, porque ele sabe a necessidade, ele sabe o preço daqueles R$5 ali. Então ele vai falar assim, nossa, cara, eu preciso correr atrás aqui mais. Vai valorizar mais aquilo ali. Empreendedor, deixa ali, depois eu vejo aqui como é que tá, né? Tem muito disso também. Vai dar mais atenção, mais foco pro negócio, né? Lulu, você falou aí questão do público-alvo, e eu até questionei isso um pouco, porque vai mais ou menos contra tudo que eu sempre falo nas minhas palestras, né? Eu fico brincando assim, e eu falo com o pessoal, quem come de tudo tá sempre mastigando. Gente, você tá começando? Faz. Quem que é seu público-alvo? Tipo, na engenharia, quando eu comecei, eu falava, eu quero fazer casas de alto padrão, nível A. Mas o que me aparecia oportunidade era a casa do meu vizinho, era a casa de um primo, era a casa de um parente, e eu fui fazendo tudo. Porque dentro daquele fazer tudo, você pega experiência, você pega portfólio, você errar em um serviço, por exemplo, é um pouco diferente o serviço da engenharia. O serviço da engenharia, eu não consigo montar uma construtora fazer uma obra com R$5. E o nosso erro pode custar muito caro. Então, talvez se eu erro numa obra pequena, eu vou tomar um prejuízo muito menor, a chance de errar é menor, a complexibilidade do trabalho é muito menor. Do que se eu já pego uma casa de alto padrão e eu faço algo errado, eu já sentei hoje mármore de R$5.000 o metro quadrado. Eu prefiro errar com a cerâmica de 30 do meu vizinho do que com mármore de R$5.000. Então, eu sempre brinco isso. Quem quer ser o público-alvo? Quando eu comecei, era quem quisesse, entendeu? Quem quer construir, quem quer reformar. Quem tá interessado. Qual é o seu público? O público que tá interessado no meu negócio. Exatamente. Mas assim, eu tava quase batendo de porta, oi, tudo bem? Tá precisando de uma reforma? Mas é isso que eu tava... Posso te ajudar? Que a gente falou, né? Quando nós começamos, a gente... o nosso foco era 100% eventos. Eu entrei pra Lamp, a gente só tinha cliente aqui de evento. Minas Gerais inteira conhecia a Lamp através dos eventos. Então a gente fazia as artes do Samba Prime, do Observatório, né? Que são boates tradicionais, que é uma casa tradicional. E aí, o que a gente falou? Cara, estamos tendo a oportunidade que os próprios donos dos eventos querem gestão de rede social para os negócios deles. Vamos fazer? Vamos, mas a dinâmica tem que ser outra. Então a gente pegou. E aí nós fomos entendendo que não é só pegar, sabe? Qual que era o objetivo nosso? Nosso objetivo, desde quando eu entrei mesmo a fundo na Lamp, era entregar resultado. Então não adianta só a gente pegar
e fazer por fazer. A gente tinha que entregar o resultado. Para entregar o resultado, aí você ia tendo que subir o nível não é nem de valor, não é nem de vontade, é do interesse do próprio cliente. Porque o cara que quer o resultado, ele tem que estar disposto a mais. Ele tem que estar disposto a aparecer mais. Ele tem que dedicar tempo. Ele tem que dedicar o tempo. Exatamente. Ele tem que aparecer, né? Exatamente. Então, Eu público-alvo... super me identifiquei também, porque eu fui uma das pessoas que contratou a Lamp e falei, eu só quero umas fotinhas bonitas, posta aí um antes e depois do que eu fiz. E ele ficava no meu pé, o Lulu mandava assim, Letícia, agora nós vamos falar sobre alvenaria, manda um texto. Aí eu falava, é sobre alvenaria, tipo assim, é muito básico. Olha no Google, né? Não, eu sou do marketing, eu não tenho a menor ideia de como que faz uma alvenaria. Não, então peraí, vou ter que parar um minuto pra fazer. Claro que era prioridade 00, porque eu contratei uma empresa e tô livre, né? Exatamente o que você falou. Peraí, 3 horas da manhã eu mandava lá. Procedimento, processo, como é que era feito, tudo certinho. E a postagem já estava programada para outro dia, 8 horas da manhã. 3 horas da manhã eu mandava o texto. Falava, e aí, deu tempo? Vai dar certo? E o que é legal hoje, que você tinha tocado nessa parte antes, é que o que faz a diferença na sua rede social é o toque que você dá naquilo que você presta de serviço. A sua cara, né? A sua cara. Então, por exemplo, igual a Lê falou, um processo que é simples de, sei lá, tipo, como que é feita a construção de um muro. Cara, é básico. Todo mundo faz o mesmo processo. Mas como que a Letícia conta qual que é o seu ela diferencial? fazer? Como que você vai contar, sabe, que você faz aquilo ali? A forma que você fala, a forma que você expressa, a forma que você coloca aquilo ali é diferencial. Então é isso que as pessoas querem ver na rede social. Ela não quer só ver você postando assim, me contrata, e eu faço muro. Não. Por que eu vou te contratar? O Zezinho aqui do lado faz muro também, mas por que eu vou te contratar? Aí você começa a gerar o valor. Entendeu? E aí as coisas vão... Eu ia te perguntar agora sobre como se diferenciar nas redes, porque tá todo mundo lá. E eu acho que esse é muito segredo, assim. Porque eu falo que hoje uma pessoa que contrata a minha empresa, ela não contrata a minha empresa, ela me contrata. Ela contrata a minha cara. Ela quer me ver cuidando do negócio dela. Então, o seu diferencial é você mesmo. Então, ela vai contratar a Letícia, ela tem 1000 empresas de engenharia para contratar. Mas ela vai te contratar porque ela viu você, que você faz de um jeito, que ela se identificou com a forma que você faz, e ela vai te correr atrás de você por causa disso. E isso gera valor agregado pro seu negócio, né? É a diferença de você cobrar 5 ou 50. Essa é a diferença. O valor agregado que você tá trazendo dentro do seu negócio. Porque fazer muro todo mundo faz. Isso. É um dos grandes problemas da minha área, né? Hoje eu acho que o mercado de reforma, a última estatística que eu vi final do ano passado, o mercado de reforma e pequenas construções estão 80% na mão da informalidade. É isso. A empresa tal faz, a Letícia faz, mas o Zezinho também faz. A empresa X cobra tanto, a Letícia tanto, o Zezinho R$2. O Zezinho, R$2 e uma coca ainda para você trabalhar feliz. Então, é uma das coisas que a gente tem que muito quebrar isso, para o pessoal entender o valor do nosso serviço. Então, realmente, eu acho que hoje, se eu não estiver ali constantemente, dando a cara, gravando, explicando os valores, as vantagens de contratar, vai continuar com o seu Zezinho, porque preço por preço é impossível comparar, né? E você falou tudo, assim, o mais importante é você gerar esse valor. Por que que a pessoa tem que te contratar? Não é porque você vai fazer um muro com ouro lá dentro, não. É porque você gerou aquele valor, você soube trazer uma identificação com a pessoa se identificou com você. Então a gente vê isso não só, a gente está falando de engenharia, mas a gente vê isso com várias outras profissões, né? Então, eu acho que em tudo hoje, né, Lulu? Até na compra de uma roupa. Isso. Você vê hoje, você passeia ali na Savassi, você vê o mesmo vestido quase em todas as vitrines, mas a pessoa que agrega valor no vestido dela, que ela posta no Instagram, né, do jeito que ela faz, é a pessoa vai se identificar com uma com a outra. Que ela faz diferente, não é uma brincadeira que ela faz, uma transição um que ela reelzinho faz. E tal já faz diferença, e é aquilo ali que eu vou escolher comprar, que custe R$100 a mais. Vai ser a decisão. Agora vamos falar de algoritmo. Vilão. Todo mundo fala do vilão. Existe? Tem como driblar? Como que a gente faz para tentar melhorar esse resultado com esse algoritmo muito louco aí, que todo dia muda? O algoritmo, ele existe, ele é real e, assim, você tem que trazer ele pro seu lado. A maior dificuldade que as pessoas têm hoje no marketing é como lidar com o algoritmo, porque ele existe, é uma inteligência artificial que está ali e se você sabe jogar ao lado dele, no caso, né, do algoritmo, ele vai te favorecer.
Então, assim, você tem que entender que existe, não adianta você querer burlar ele, porque vai ser detectado. Aí tem as punições do Instagram. A gente vê muita gente comprando seguidor, a gente vê muita gente comprando curtida, compra comentário em fotos. Cara, isso aí traz um prejuízo para você. Eu vou falar rápido aqui, né? Você compra lá 10 mil seguidores. E aí você faz uma postagem. Ninguém vai curtir aquela postagem. Por quê? Porque são seguidores fantasmas. Sim. E o algoritmo, ele funciona como? A pessoa curtiu, quer dizer que tem uma relevância para ela e para mais alguém próximo da rede Parecido dela. com ela, né? Então, o que vai acontecer? Ninguém vai curtir, você não vai espalhar o seu conteúdo, não vai chegar Não para valeu ninguém de de nada. valor. Não É só valeu pra de nada. inglês ver. Aí é o famoso, a métrica de vaidade que a gente fala, né? Nós já tivemos muito cliente lá que entrou pra Lamp e falou assim, eu quero ter 100 mil seguidores. O objetivo era esse. Falei, Quero ganhar dinheiro, legal, não. você quer ter 100 mil seguidores, você quer vender quanto? Aham. Ué, se eu tiver 100 mil seguidores, eu vou vender muito. Quem disse? Aham. Eu te garanto que você pode ter 100 seguidores e vender mais do que 100 mil. Desde que os 100 sejam realmente Fiéis. o E seu os orgânicos, perfil, né? entendeu? O que você precisa. Então, o algoritmo, ele existe e eu acho que as pessoas, principalmente quem está à frente de uma empresa, igual a gente estava conversando aqui, uma pessoa que está começando, ela tem que entender um pouco. Ela não precisa ser expert. Eu falo que se você quer se tornar expert em tudo, acaba que você não é expert em nada e nada vai para frente. Mas você precisa entender um pouco para você movimentar o seu negócio. E aí, depois que as coisas forem tomando forma, forem acontecendo, você contrata a Lamp. Exato. Eu ia falar isso. Eu falei, eu sou a melhor pessoa pra falar isso, porque eu sou a pessoa especialista que vou fazer o que você não sabe fazer. Então me entrega. Mas eu confio demais nesse negócio. Isso. Foca porque- no que você é bom em Exato. fazer. Delega o resto pra quem é bom em Ó, fazer o resto. nós tivemos uma virada de chave grande na Lamp, em 3 partes, que ficava muito presa a mim e me prendia de fazer outras coisas. A primeira foi a contabilidade. Eu fazia muita coisa de contabilidade e eu odeio fazer a parte de contabilidade. Nunca gostei. E aí nós contratamos uma empresa, né? Já tinha, mas passei mais a parte que eu fazia mais para eles. A segunda foi a parte do financeiro. Eu sempre fiz o financeiro da Lamp. E não é que é difícil, eu sempre gostei de fazer. Mas quando você tem uma pessoa que sabe fazer, as coisas Flui muito tomam outra melhor, forma, né? sabe? Você começa a ter dados, você consegue estudar melhor os resultados. Melhora o processo Melhora como um o todo. processo. Você tem uma visibilidade muito maior do negócio. E o terceiro, que para mim foi uma surpresa, que caiu na Lamp assim, por acaso, foi o RH. Que eu não tinha um RH, um setor de RH, né? No caso, hoje eu tenho um profissional responsável por isso. E assim, mudou drasticamente a vida do escritório. Hoje a gente consegue. Hoje nós temos plano de benefícios para os meninos, então a gente tem um plano de saúde lá da Unimed para todos os colaboradores. Hoje a gente tem. A gente está estruturando uma premiação para todos. E isso envolve o quê? A satisfação do time. Sabe? Então, E, consequentemente, o resultado, né? Isso, eu perdia muito tempo analisando uma pessoa para contratar e nem sempre eu era assertivo. Hoje, a assertividade nas contratações nossas, do nosso time lá é absurdo. Por quê? Porque a pessoa analisa o perfil, analisa o perfil comportamental, analisa a parte técnica, analisa tudo. E ela só vira para mim e fala assim, esse aqui está apto para você contratar, esse aqui não está apto para contratar. Ponto. Facilita a sua Sabe, vida. eu parei de desgastar tempo com coisas que eu não era tão bom. E eu comecei a me dedicar em outras coisas que eu me sentia mais à vontade para fazer. Sim, exatamente. Eu acho que esse é o melhor caminho, assim. E aí eu vou falar na parte do marketing isso, né? Porque as pessoas, elas precisam entender um pouco de cada. Hoje eu entendo tudo da Lamp, todos os processos da Lamp. Se eu precisar de interferir em qualquer coisa pro bem da empresa, eu consigo. Mas eu não faço. Eu deixo na mão dos gestores, porque eles têm que ter a maldade de interferir na hora que for necessário. Sim. Então, E ter essa autonomia também, né? exatamente. Eu acho importante, talvez, você ter começado fazendo isso, por mais que não é a parte legal, porque hoje você recebe o relatório do RH, do financeiro, de tudo, da contabilidade. E aí você consegue conferir, ver se está certo, se está batendo, se não está. Não, peraí, isso aqui não faz o menor sentido para minha empresa. O fato de você já ter feito isso te dá essa base, esse conhecimento. Uma lenda muito grande que eu acho que existe
Faça o que você ama e não terá que trabalhar nenhum dia na sua vida. Gente, isso não existe, pelo amor de Deus. Qualquer coisa que você for fazer, vai ter uma parte que você não gosta. Todas. É óbvio, o ideal é delegar. O ideal é você ter uma empresa. Eu, a Maria tem uma empresa fantástica, a gente faz a parte chata toda, entendeu? Não faça a parte chata. Tem a empresa de marketing, dá pra você delegar algumas coisas, mas a parte chata você vai ter que fazer. Se você, não tô acostumada ainda a aparecer na frente da câmera e tem que aparecer, você vai ter que aparecer em algum momento, gostando ou não, até que isso vira um hábito, vira uma rotina e deixa de ser tão maçante, né? Tem coisa que é só você, né? Não tem jeito. Exatamente. É o que a gente estava falando. As pessoas te contratam, as pessoas contratam a sua cara. Então você tem que dar as caras. Tem como outra pessoa fazer uma reunião de prospecção? Tem como uma outra pessoa ir ali sentar com o cliente na primeira reunião para dar as boas-vindas? Não tem, é só você que pode fazer aquilo. Então o que é delegável, entrega e confia também, né? Porque eu acho que hoje tem um negócio muito gigante em cima do delegar, que as pessoas acham que você está delegando, que você está entregando. E uma frase que eu adoro falar é que delegar é diferente de delargar. Você não vai entregar e não olhar nunca mais. Você vai delegar e acompanhar. E ver se o negócio está sendo entregue, ver resultado, olhar relatório, entender o relatório, ver se está fazendo sentido. Então, a gente tem que aprender a fazer isso também, porque senão a gente não cresce, a gente não sai no lugar. Eu vejo muito isso. Eu vejo muitas pessoas que elas colocam tudo debaixo da asa. Exato. Sabe? E quando você coloca debaixo da asa, cara, todo mundo quer saber todos os dados da empresa, todo mundo quer saber o que está acontecendo dentro da empresa, isso é óbvio. Eu quero saber tudo, eu pergunto tudo para os meninos, mas assim, eu não fico vigiando o tempo todo. Eu deixo acontecer, eles terem autonomia para resolver. Porque se você fica interferindo para resolver o tempo todo, a empresa se torna totalmente dependente de você. Isso. E aí você não consegue tirar uma férias, você não consegue relaxar, você não consegue viajar um dia, você não consegue fazer nada. Você não consegue nem estar Você em não casa consegue sozinho trabalhar. brincando com as crianças. Trabalhar. Você não consegue fazer a sua função. Isso. Quer dizer, Você não consegue trabalhar. Eu Então, você tava- trabalha tanto que você não consegue trabalhar. eu tava A ouvindo realidade um é essa. podcast esses dias, aí o cara tava falando que ele ficava só igual malabarista, né? Todo probleminha que tinha, ele ia lá e resolvia de um lado, resolvia do outro, resolvia do outro, resolvia do outro. E na hora que era o problema que ele tinha que resolver, mesmo o prato ia e caía. Aí ele falava, e agora? O que vai resolver pra mim? Eu mesmo? Não é possível. Resolvi de todo mundo. Ninguém vai 10 horas resolver da o meu. noite. 10 horas da noite, que não tem ninguém mais comigo no escritório e eu vou ter que resolver sozinho, porque passou o dia inteiro resolvendo os problemas e largou o dele. É esse o ponto. E é complicado. E esse negócio de se relacionar com pessoas na sua posição, na nossa posição de gestão, quando você tem uma equipe gigantesca, que eu acho que é o grande valor da empresa hoje, né? A gente estava falando um pouco disso antes. É difícil demais. Você gerir pessoas é um negócio que é muito difícil. E a gente estava conversando hoje, um pouco antes de começar, que você valoriza muito essas pessoas. Fala pra gente um pouquinho hoje do processo lá você falou agora do processo de contratação, você tá com uma equipe de 20 pessoas, conta um pouquinho pra gente. Isso. Eu sempre fui muito coração, né? Eu sempre fui muito assim de ter muita proximidade com todo mundo que eu trabalhei. E isso não mudou, e pelo contrário, agora eu fui entendendo cada vez mais a necessidade disso. Então, 6 meses para cá também, nós fizemos uma virada de chave, assim, nós criamos os processos internos e nós batemos muito na tecla cultura. Hoje a Lamp tem uma cultura. Então, assim, hoje é quarta, né? Na segunda-feira, o time recebeu o kit de boas-vindas de 2023. Todos postaram, eu não pedi pra ninguém postar. Eles foram lá na porta, fizeram uma foto, até essa foto no Instagram, depois vocês olham, @LampBrasil. Pode ir lá que tá o time lá com o time presencial, né? Porque nós temos um time que tá home office. Mas nós batemos muito nessa tecla. Eu dou muita importância às pessoas. Eu escuto muitas pessoas. Então nós inserimos lá reuniões de one-on-one, nós inserimos reuniões de kick-off, reuniões que antes a gente fazia mais aleatório. Agora não. Então eu vou dar um exemplo, né? Hoje eu tava lá, hoje eu tô com minha mãe internada, tá recuperando, mas no meio da internação que eu estava acompanhando minha mãe, tinha reunião geral e eu fiz questão de participar, mesmo online. Por quê? Porque eu falei com o time, falei, gente, nós precisamos criar o hábito de ter esses encontros. Isso é importante. 10, 15 minutos que a gente tirar aqui, 20, né? A gente tenta não prolongar, a gente tenta fazer até 30 minutos. Mas esse encontro, ele é muito importante.
porque é ali que você vai ver a cara de todo mundo, Cria esse vínculo. cria um vínculo, criam-se hábitos, entendeu? Então, nós batemos muito nessa tecla agora da cultura e tem dado certo. Eu tenho notado a forma que o time tem reagido com todos os Todos esses processos. processos. E tem as cobranças, né? Então, eles sabem que eles vão ser cobrados se as coisas não acontecerem, mas também eles serão elogiados e gratificados caso as coisas aconteçam. Vai ter, de fato, o ônus e o bônus, né? Isso. E eu acho que é muito importante isso, porque você fideliza os caras ali também, né? Eles vão ter o prazer de estar ali. Mesmo sendo um trabalho que você nunca vai ser feliz todos os dias, vão ter momentos de felicidade, de prazer, de estar ali trocando. Eu acho que isso é indispensável também dentro de empresa hoje. Eu falo acho que muito... tudo isso entra na conta, né? Amanhã aparece um concorrente seu e fala pro seu funcionário assim, olha, eu vou te pagar R$200 a mais pra você vir. Ele fala, peraí, aqui eu tenho... O que é R$200 perto de tudo isso que eu tenho? Aqui eu tenho um time, aqui se eu errar, eu tenho 10 pessoas que me dão suporte, que me ajudam. Aqui eu tenho um plano de saúde que cobre minha família, aqui eu tenho isso, tenho aquilo. Então, até isso eu acho que blinda a pessoa de pensar antes de sair, de pensar antes de fazer qualquer sacanagem com a empresa. Hoje eu tenho total convicção que eu tenho um time que joga comigo, sabe? Então, é igual eu falei, já citei aqui, né? Mas quando a gente passa situações igual eu tô passando agora, da minha mãe tá internada, eu sei que está acontecendo, os processos estão fluindo. Rodando. Eu tenho um gestor que está acompanhando, eu tenho um time que está acompanhando, eu tenho, desde, sei lá, o próprio social que tá ali naquele cliente, ele tá disposto a fazer o melhor. E eu acho que isso foi criado. E as empresas precisam criar isso. Elas precisam ter essa cultura, sabe? Foi uma virada de chave importante. Eu aconselho todo mundo a bater muito nessa tecla da cultura. Eu acredito muito nisso também. Eu já trabalhei em empresas na época de CLT que eram renomadas de Great Place to Work, né? Que são as melhores empresas para se trabalhar. E isso não sei se você sabe como funciona, é um questionário que todos os funcionários respondam de forma sigilosa de como você se sente ali dentro, com seu gestor imediato, com a empresa como um todo, de cultura e tal. Então, tipo assim, não tem como você burlar o negócio. Ele é aquilo. E pra você construir isso, é um negócio bizarro. Você começou agora, você já tá vendo o resultado. Agora, imagina isso daqui a 2, 3 anos. Vai ser um resultado maravilhoso. Vai ser uma família que vai estar ali trocando e se entregando e dedicando de uma forma completamente diferente, sabe? E eu tenho certeza que os resultados das empresas melhoram cada vez mais que você tem gente engajada no seu negócio com a mesma cultura que você implantou ali atrás. Então, isso aí faz toda a diferença. E é legal, né? Porque não adianta a gente também disfarçar, falar, mas então não quer dizer que lá é tudo perfeito, lá não tem problema, lá ninguém discute. Cara, lá tem discussão por causa do ar-condicionado. Toda empresa tem. A Tati agora, ela assistir essa barriga, porque ela é uma que dá o... Dá o grito. Peraí, Mas, a assim, gente tá falando em preservar funcionário, mas se a Tati não estiver assistindo, é justa causa. Vamos conversar sobre isso com a Tati, por favor. Mas é engraçado isso, porque, cara, tem uns problemas assim, não é nada que vai interferir na satisfação do cara estar ali de trabalhar, da pessoa estar ali de trabalhar. Tem as discussões igual todo lugar tem, tem os probleminhas igual todo lugar tem as cobranças. Às vezes eu tenho um gestor que se tornou muito próximo ao colaborador dele ali e que ele tem que fazer a cobrança e ele chama ele lá fora, numa área, e fala assim, olha, vamos conversar aqui profissionalmente, eu preciso que você mude nessa atitude, sabe? Eu deixo isso fluir muito. É certo, é errado, às vezes eu poderia ser um pouco mais enérgico, às vezes eu acho que eu tenho a minha forma de fazer a gestão, então eu vou em busca sempre de evoluir isso, mas eu deixo muito as pessoas tomarem algumas decisões que eu acho que você tem que dar autonomia. Sim. E eu acho que o gestor, mais do que ninguém, conhece o colaborador dele, né? Então, ele sabe a forma de que cada um vai funcionar. Isso. Um vai funcionar se você chamar lá fora pra você chamar atenção. O outro só vai funcionar se você chamar atenção aqui na frente. Então, cada um vai funcionar de um jeito. Tem que deixar o cara ali tomar as rédeas mesmo e ver o que o resultado melhor vai sair. E a gente tava falando de modelo de trabalho e você mencionou que tem uma equipe hoje que tá no escritório e tem uma equipe que tá home office. Acho que a pandemia trouxe muito essa liberdade pra gente, né? Como é que tá hoje? Você acha que vai voltar todo mundo pro escritório? Se vai todo mundo pro home office? O que você pensa dessa mudança aí? Olha, eu tinha 100% de restrição em colocar a galera para trabalhar de home office.
Pra mim não funcionava. Uhum. Era definido. Eu cheguei a ter uma equipe muito boa e perdi algumas pessoas porque foram chamados para home office por outra empresa. E eu não queria abrir mão, falava, não vai funcionar. Não. Cara, era tudo falta de processo. Uhum. Na hora que nós entendemos que existe um processo, eu consigo trabalhar hoje 100% home office. Não é do meu interesse mexer para isso. A gente tem até um mentor, uma empresa que faz mentoria nossa, que ela é 100% home office. Eles são lá de São Paulo. E eles falam, cara, você consegue fazer tudo por home office. E eu falo, eu não tenho interesse porque eu sou muito pessoas, igual eu falei. Eu sou muito... Preciso do tete a tete. Eu gosto de ter aquilo ali, sabe? Então, assim, eu tenho... A gente tem como ambição, em 2024, ter uma sede maior, ter um espaço com área pra galera jogar um videogame, estilo Google, né? Mas a gente tem essa ambição. Por quê? Porque eu acho que faz parte também da saúde mental. Sim. O cara... Eu acho Passa horas do dia passa ali, horas né? ali, eu acho que ficar só em casa, sabe? Não é muito o que eu quero. Porém, a Lamp não abria mão disso e hoje a gente já tem pessoas que trabalham. Então nós temos 2 meninas que são de Resende, um da Bahia, um de São Paulo e um de Raposos, que é o André, que vai me xingar. Eu falei Raposos. Tô brincando, mas é porque a gente brinca muito com ele. Ele era presencial, ele é CLT, mas ele trabalha de casa. É o nosso design, nosso diretor de arte. E antes eu não acreditava. Hoje eu já acredito. Você viu funcionando. Eu vi funcionando, mas assim, nós apanhamos. Nós apanhamos. Toda mudança gera conflitos, Exatamente. não tem jeito. Eu acho que é adaptação também, né? Assim, a minha área não permite, né? Não existe. Mas eu não Tanto me que foi uma das adaptaria. únicas que não parou na pandemia, Não né? parou. Construção Não parou. civil não parou na verdade. pandemia. Porque Tem não é como. gente. Não tinha jeito. Como você faz? Como você faz muro, Dinheiro, Rodrigo? não é gente. Tem como fazer um murinho home office. Mas assim, essa questão do home office, por exemplo, eu não me adapto. Quando eu comecei a minha empresa lá, 7 anos atrás, sei lá, 5 anos atrás, eu peguei muito a parte administrativa, assumi muito a parte administrativa, acompanhava as obras, eu tinha uma sócia que ficava só nas obras acompanhando cada detalhe. E eu tentei fazer o home office, ainda não era moda, ainda não existia isso, mas eu tentei. E assim, eu não consigo concentrar, porque eu acho que cada um tem um tipo de foco, de concentração. Era aquela coisa, meu cachorro latia, falava, meu Deus, o cachorro tá latindo. Um cliente me ligava, e aí tava uma panela cozinhando feijão, eu falava, o que o cliente vai pensar, né? Que eu trabalho da minha casa, olha que horror, que empresa pequena que isso. E aí, na época, eu aluguei, eu acho que trabalhar perto de casa, gente, é uma das melhores Qualidades de vida. qualidades de vida, gente. Se você puder trabalhar perto de casa. Eu trabalho num lugar que é tão perto de casa que é dentro da minha casa. Vou te falar, Conseguiu adaptar. esse foi um dos motivos do André. O André era presencial e foi um dos motivos dele ter passado pro home office. Olha pra você ver, o André mora em Raposos, é um cara super dedicado, um cara que eu Onde que é nunca Raposos, gente? Raposos é depois de Nova Lima. Depois de Nova Lima, Rio Acima. É o quê? Dá o quê? Uns 50 km? Menos. Eu não sei se dá isso tudo, não. Dá Deve uns dar uns 40. 35. Mas é um 40. trânsitozinho chato, né? É um trânsito E aí, louco. e assim, eu nunca tive dor de cabeça nenhuma com ele. E aí, às vezes, ele me pedia pra trabalhar de home office. Eu falava, André, sabe qual é o problema? Eu tenho uma equipe. Se eu te libero, eu tenho Todo que mundo vai liberar os querer. outros. E ele levava numa boa. Aí, na pandemia, foi, né? Acabou que teve esse gargalo, assim, e ele ficou... Cara, eu nunca tive uma dor de cabeça com ele. Pelo contrário. Ele é um cara que... no tempo que ele falava, velho, eu gasto 2 horas pra ir e 2 horas e meia pra voltar. Nossa. Eu Caraca. termino as minhas demandas nesse tempo. Aham. Entendeu? Então, tipo assim, Aham. Ele começou a produzir muito mais. muito mais e muito mais qualidade. Ele Fora começou o a estudar. cansaço, Feliz, né? estresse, tudo. Final né? de semana agora, ele foi para um curso lá em São Paulo. Assim, ele mudou completamente a chave dele. Ele teve qualidade de vida para ele vai na academia, ele malha, Sim. agora ele foi pai. Eu cito muito ele de exemplo porque ele é um cara que soube também Aproveitar a oportunidade. Porque se ele é um cara que eu coloco lá e ele começa a pisar na bola comigo, eu tenho que puxar o freio. Sim. Eu tenho que voltar ele. Sim. E ele, pelo contrário, hoje eu não tenho dor de cabeça nenhuma com ele. O que cai pra ele lá é resolvido. Então, pra mim foi ótimo. Isso. A gente tem que ir soltando a cordinha e ver até onde que Ver até funciona, onde né? vai, E eu vou Então, contar quando não outra funcionar, você curiosidade puxa. que você tava falando do home office. Eu tenho 2 princesas, né? Minhas filhinhas, dos amores. Na pandemia, no auge da pandemia, que ninguém podia sair de casa, eu ia pro escritório sozinho trabalhar. Eu falava com a Karine, falava,
amor, não é culpa sua, não é culpa da Alice, não é culpa da Laura. Mas a Alice é uma criança. Ela ficava... Eu ia começar a reunião, ela fazia assim com o braço. Cara, é lógico que eu vou pegar ele. E eu já desconcentrava tudo que eu tinha que falar. Uhum. Então eu falava assim, ó... Ela, nossa, mas não tem nada na Savassi, não tem ninguém lá. Eu falava assim, eu vou pra lá. Exatamente por isso. Eu ia, na época até... Eu tô tentando lembrar, acho que o Paulo Henrique ia comigo também. Mas a gente ia, às vezes ele ia, eu ia quase que todos os dias, eu ficava lá dentro da sala sozinho, tudo fechado, ninguém na rua, e eu dentro da sala. Trabalhava até 6, 7 horas, voltava pra casa, me Continuou cumprindo a sua rotininha, né? Continuei cumprindo. Por quê? Porque eu não conseguia adaptar o home office. Uhum. Não porque eu não queria, eu tentei adaptar, fui pra casa da minha mãe, ficava lá na parte de fora, mas aí... Ela descia, abria a geladeira, aí eu já saía da... Sabe? Perde o foco, é igual eu, mesma coisa. E eu sou um não cara consigo que focar. eu tenho que estar focado para eu produzir. Se eu não tiver focado, as coisas... Se saírem um pouquinho do meu lado ali, eu já desfoco e eu me sinto mal, sabe? Se eu não tô produzindo. Eu acho que são perfis de pessoas mesmo. Cada um se adapta. Você vê o cara aí que você citou de exemplo, se deu super bem. Acho que cada um é de um jeito, e ainda bem que cada um é de um jeito, né? Exatamente. Imagina se todo mundo... Não ia ter ninguém na rua, se todo mundo só gostasse de ficar em home office. Ia estar na rua, não ia ter ninguém. Verdade. Ia viver de Eu ia iFood dentro de quebrar, casa. O motoboy também não ia querer Não, trabalhar. você não ia pra quebrar, porque você ia entregar. construir novas casas para as pessoas ficarem de home office. Não, gente, mas isso foi uma coisa que aumentou muito na A demanda, pandemia, né? a demanda da engenharia. Por quê? As pessoas não conheciam as próprias casas. Você, pra pensar, tipo, muita gente tem a rotina de acordo muito cedo, malho, vou pro trabalho, saio do trabalho, faço um curso. O pessoal não estudava tanto online igual hoje. O pessoal ia real, assim como faziam os neandertais, né? Eles pegavam ônibus, marmita, ia até o lugar ali. Igual na época que a gente formou na faculdade. Na época da faculdade, as pessoas iam até lá para estudar, né? Então, tinha toda essa questão. A pessoa chegava em casa, tomava um banho e dormia, pronto. Se a cama dela tivesse boa e tivesse um chuveiro tivesse bom, tava tudo certo. acabou. O pessoal começou a ficar em casa. Eu recebia clientes me ligando e falaram assim, você sabia que moram 4 pessoas nessa casa e só tem um banheiro? Aí eu não sabia, não, mas eu sei que mora aí há 10 anos, eu Foi esperava entendendo a que já necessidade, tivesse né? essa... As necessidades Já foram soubesse. mudando também, né? Eu fui uma dessas, porque eu sempre ia em casa comer, tomar banho e dormir, nem comer em casa eu comia. Nem foi em casa De repente eu fui ligar o fogão, gente, o fogão não é botão, é funciona? fósforo. Fósforo, Tipo né? assim, Tem uai, não fósforo, sei né? como é que tem que comprar isso, né? Então, tipo, Tipo, realmente Não, aconteceu vou isso. cozinhar. Alguém sabe onde compra uma panela, né? E até mesmo as pessoas começaram a receber. Eu tô chutando, tá? E aí você pode me corrigir. Mas as pessoas devem ter começado a receber mais pessoas em casa, que Sim. se tornou a programação, né? Você não ia mais pra bar, você não ia Era pra casa festa, do outro. Vão pra casa do outro fazer um churrasco. Aí você chegava em casa, vou dar o exemplo meu, porque a Lê fez uma obra lá pra mim, mas eu não tinha área de churrasco. Eu ficava assim, pô, quero uma carninha aqui, tem que trazer aquela churrasqueira. Não, vou montar uma churrasqueirinha aqui. Sabe? Você começou a entender que você falava que você Outras precisava, necessidades né? surgiram. E aí vem com a obra, né? Exato. Não, outras necessidades até mais básicas, assim, tipo assim, eu preciso de uma cortina, porque aqui é o único lugar que dá para eu trabalhar e tem muito reflexo, eu não consigo enxergar o meu computador. Foram demandas, assim, de eu preciso demolir minha casa e refazer ela do zero, Até aí eu só preciso pôr uma de cortina. cortina. Uhum. Oh, eu tenho 5 lâmpadas na minha casa que não funcionam. Você faz isso, gente? Então, eu tenho certeza que no quarteirão da sua casa vem de lâmpada. Acredito no seu e é potencial. Vamos lá, você vai conseguir. Mas, então, teve essa virada Essa de chave, acho que em necessidade. todas as áreas, né? Apareceu, Todo mundo se assim, adaptou, todo mundo mudou, e é um negócio muito louco. E até agora, muito mais gente está empreendendo, né? Acho que muitas empresas diminuíram a quantidade de funcionários, muitas empresas quebraram, muita gente desistiu, e então, hoje em dia, aumentou muito a quantidade de gente empreendendo. Gente que está tentando, de outra forma, manter a renda, ou alguma renda complementar, alguma coisa nesse sentido. E eu acho que foi um boom da minha área, mas assim, nem se compara ao marketing, né? Eu acho que deve ter sido o ano do marketing, porque até quem não tinha teve que virar. Vamos supor, a loja da esquina da minha casa que vendia presencial, que o pessoal lá, ou Teve ela que fazer venderia online. o estoque dela online, ou ela não ia vender. Foi uma virada de chave muito grande. Eu tenho como exemplo meus pais. Minha mãe até que não, minha mãe já mexia, mas meu pai, por exemplo, ele tinha um telefone para atender, para ouvir e desligar. Hoje ele pede iFood, sabe? Tipo Mudou completamente a necessidade, né? É porque, cara, chegou no momento que você precisava fazer. Sim. E quando você precisa fazer, você vai em busca você dá um de jeito. como você tem que fazer. Exato. Qual que é o processo para aquilo qual ali? que é o processo? E isso foi total necessidade.
E as empresas entenderam que elas precisavam estar ali na rede social, porque alguém tinha que Tinha procurar. que focar. Ó, eu vou te falar, tem uma lanchonete, eu tô tentando lembrar o nome, mas é um negócio que vende coxinha. Que é muito bom, coxinha. Eu lembrei de uma Depois você me passa a dica aí que eu vou querer. Não, Big T. Big T. E eu acho que Olha isso, né? Um fala de coxinha, eu acho qual que é a Big pessoa T, tá mas eu falando. não sei se é esse Que é caso ali que no eu queria. Santo Figueiredo. Mas eu não sei se era desse caso, que era isso, mas eu lembro que eles não tinham nada falando em rede social e a Paula Faria uma vez tinha me dado a coxinha deles. E aí eu fui pesquisar no meio de pandemia, assim, aí eu vi uma postagem só. Eu tô tentando lembrar se era da Big T mesmo. Mas Não, tinha se foi uma... a Paula que te deu, é de lá mesmo. Não, é porque tinha uma postagem só falando da entrega, aí eu entrei em contato. Tipo assim, eles tiveram que colocar ali, provavelmente porque as pessoas estavam procurando, não estavam achando, mas eles não tinham nada. E hoje eu acho que eles vão ter frequência na rede. Provavelmente eles desenvolveram e deve ter até alguém ajudando eles a fazer o Exatamente. marketing digital. Mas E foi é muito louco. necessidade. A pandemia, ela quebrou muita gente, mas ela alavancou muita gente também, né? Meu marido trabalha numa empresa que desenvolve aplicativos de jogos. Uhum. O cara ficou milionário na pandemia. Milionário, porque o povo parou de fazer qualquer outra coisa e jogava no celular. Então, assim, alavancou. Não, eu montei um quebra-cabeça de 4.000 peças em 13 dias. Eu lembro disso. Eu não sou do online, tão do online assim. Na Eu verdade, precisei também ocupar tempo, mas tinha que ocupar tempo com alguma coisa. Eu não surgiu aguentava mais ver live, oportunidade. entendeu? Eu não aguentava. Nossa, E na é. época era só música, né? Nem tinha tanta live mesmo. assim que dava pra gente aprender. Era Conteúdo mesmo, né? ficar mais vendo os música. cantores todos ficando bêbados em casa. Eu comecei né? a pandemia assim, ficando bêbada com os cantores, e terminei a pandemia com o neném no colo. Beleza. Foi esse meu processo. Ô, Lulu, você tem dica de algum profissional da área pra quem tá começando a seguir, pegar dicas, inspirações, pegar... Além da Lamp, né? Cara, Não, eu tenho, assim, relacionado ao marketing digital, eu vou citar 3 aqui que eu gosto muito. Um é o Paulo Cuenca, acho que a maioria que mexe nessa área já deve ter uma noção de quem que é. O outro é a agência de bolso. Esse, pra mim, a agência de bolso é o que todo mundo tem que seguir. Eu sigo eles são muito Ele bons chama mesmo. Vinícius. Ele até tava no RD Station, no RD Summit, né? Agora eu confundi. Mas um evento que teve e assim, cara, esse menino é fantástico. Eu tiro o chapéu pra ele. Foi um primeiro curso que eu fiz online. Foi o primeiro curso que eu fiz relacionado à marketing digital. Foi o dele. E até hoje eu tomo como base. Então, assim, o cara é incrível. E o outro foi o Portal Publicitário, que é do Felipe também. Fiz o curso dele presencial aqui. É outro cara fantástico também. Então, Paulo O Cuenca, portal publicitário eu não tava seguindo. Também não. Começar a seguir. Paulo começar. Cuenca, agência de bolsa e Portal Publicitário. Esses são muito bons. Claro que existem outros. Tem um Sim. que é publicitários, se não me engano. Mas esses 3, assim, você tem que seguir. E eu vou deixar um outro aqui, que não é relacionado a marketing digital, mas é relacionado ao que a gente estava falando aqui, que é de processos, de organização, de cultura, que é do Marcelo Germano. Não sei se vocês já ouviram falar. Não É o conheço. EAG, que chama Escola Autogerenciável. Ele tem um podcast e ele tem também o Instagram dele. Inclusive, ele tá fazendo um lançamento agora. Eu tava até assistindo mais cedo. Provavelmente alguma turma dele. Mas assim, gente, é incrível. Coloca o podcast dele. Vai identificar com 80% das dores que você passa hoje dentro da sua empresa. Legal. É impressionante. E são assuntos gerais, assim. Gerais, ele de fala de empreender marketing, mesmo. recebe, igual ele recebeu lá o Ladeira, né, que é um fenômeno também, é outro que vocês podem seguir, mas o Ladeira é mais relacionado a lançamento, né, Leandro Ladeira. Ele recebeu esse cara lá, assim, é maravilhoso. Conteúdo bem rico. Eu vou tomar banho, eu ligo o podcast lá dele, e aí eu vejo o tema que tá mexendo com a minha cabeça naquele momento e ponho o play lá e sabe assim, que é a sensação de você tomou uma dipirona e... Cara, é isso. Coloca Marcelo Germano. Vale Legal. a pena levantar a bandeira desses caras, porque tem um outro também que é o Marcos, é porque eu que tô esquecendo, acho que é Marcos Marques. Ele é até mais antigo, se não me engano, do que o Marcelo. Posso estar falando besteira aqui, mas Marcos Marques também fala sobre isso, igual o do Marcelo Germano.
A gente vai colocar aqui embaixo também esses arrobas aí para quem quiser seguir. Show. Tá, É importante. Vale a pena porque pegar, me ajudou muito e eu acho que pode ajudar muito. E a gente muitas perde pessoas. tanto tempo hoje nas redes sociais, vendo tanta coisa aleatória, que eu acho que faz sentido você começar a seguir gente que vai, de fato, construir, te ajudar a construir, adquirir conhecimento aí. Isso é uma coisa muito legal, assim. Você vê, eu acho que todo mundo já ouviu essa frase, né? Você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Dependendo da área com que você convive, você não vai ter boas referências. Mas hoje em dia eu acho que isso não existe mais, né? Você consegue ter conteúdo, seguir pessoas incríveis que estão disponíveis em rede quase que 100% do tempo, 80% do tempo, e talvez aquela pode ser a pessoa com que você vai mais te influenciar, Não, né? e sabe quem tem me influenciado muito, assim, recente? Um cara que não tem nada a ver com... É o Joel J. Adoro. Assim, ele não é o cara do marketing, né? Igual o Paulo Cuenca, por exemplo. Mas ele me incentiva a tomar atitudes para eu ter mais foco, para eu ter mais desejo de fazer algumas coisas, sabe? Então, igual a Ale falou, né? Não necessariamente só as pessoas do marketing digital que eu vou seguir. Eu vou seguir pessoas que vão me inspirar de outras formas a chegar no meu objetivo ali, no seu lugar. no meu resultado. E na vida profissional, na vida pessoal, na maternidade, na paternidade, acho que em vários âmbitos da vida a gente tem profissionais legais pra gente Isso. seguir e adquirir conhecimento aí. Com certeza. Então, Lulu, estamos chegando no final e a gente escutou recentemente, assistiu o podcast da Malu Perini, Letícia Fãs, número 1. Malu, nota a gente. O Lula falou que ele fica escutando podcast, eu escuto os sócios, acho que antes de lançar. Antes de lançar, ser um eu sócio. ouvi. Exatamente. E a Malu Perini falou um negócio que chamou muito a nossa atenção, que ela escolhe uma palavra pro ano dela. E que aquela palavra vai direcionar todas as decisões que ela vai tomar. Peraí, tô em dúvida se eu vou fazer isso ou aquilo. Não, qual que é a minha palavra do ano mesmo? Vai direcionar se eu vou tomar essa decisão ou não. E aí eu queria te perguntar, te desafiar e a trazer pra gente uma palavra que você acha que vai direcionar o seu ano aí de 2023. Legal essa pergunta e eu vou falar que eu tenho essa palavra. Eu até arrepio, porque, cara, foi uma coisa que eu tracei muito no final do ano passado. Eu queria evoluir. Eu coloquei essa palavra na minha cabeça. Eu vou em busca de evolução. Então, eu tô fazendo inglês, eu tô fazendo cursos de gerenciamento, né, de autogerenciamento de empresa. Eu tô buscando essa evolução. Eu coloquei como meta em 2023, tudo que for preciso eu fazer para evoluir 0,01% eu vou fazer. Então, eu tenho um grande problema que é relacionado à minha saúde. Minha saúde, perdão. Que é relacionado ao meu sono, né? E atrapalha muito também, e atrapalha muito a minha saúde. Então, eu comecei a fazer um tratamento para isso, comecei a tomar alguns manipulados, já tinha ido no médico, voltei o tratamento. Então, tudo que for relacionado a evoluir, a melhorar, eu vou traçar isso. Então, a palavra, sem dúvida, para mim, é evoluir. Legal. A gente vai conversar daqui a um ano pra gente ver como é que foi o resultado Qual do foi a seu ano de evolução Legal. aí. Aliás, você pensou na sua palavra? Minha palavra já tá extremamente definida pra Qual 2023. que é a sua palavra? Network. 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 Foi algo que a gente palavra conversou forte. também. É uma palavra que não deixa de ser de evolução também, né? Mas eu acho que o meu momento, o momento que a Liberte se encontra, eu preciso de networking para conseguir me posicionar, me fazer descobrir. O podcast é um programa para eu fazer networking. Então, tudo do meu ano vai girar em torno disso. A gente vai falar disso aí durante o ano. E o network é engraçado, né? Uma coisa assim, você tem que estar disposto a fazer ele, porque às vezes você é colocado em situações, às vezes dentro de um ônibus, você pode estar fazendo o seu melhor network. Se você não tiver preparado para aquilo Você não ali, usar aquele tempo a se seu favor. fecha, né? Exato. né? Eu vejo muita gente se fechando ali para algumas situações e que a situação Você tem que não estar é aberto, só cara. numa mesa de reunião, não. Você tem que estar... Todo o tempo. É todo o Eu vi tempo. esses dias até era alguém de marketing também, agora eu passo vergonha, eu não lembro quem era a pessoa. Mas ele tava falando que tava conversando com um gerente geral da Mitsubishi. E aí ele pergunta pra ele, as vendas caíram, eu tô postando muito em jornal, tô publicando, investindo nisso, naquilo, eu não tô tendo retorno. E aí o cara do marketing virou pra ele, o cara do marketing, né? E falou assim, onde o seu vendedor malha? Ele falou, o quê? Ele falou, onde o seu vendedor malha? Você vai lá agora e você vai perguntar onde o seu vendedor malha. Aí ele voltou e falou, 90% na academia do bairro ou na Smart Fit. Ele falou, então, o cara que anda de Mitsubishi não tá lá.
que se a gente fizer, qual que é a academia mais top da cidade, a academia mais top. Se você fizer uma parceria para os seus funcionários malharem lá, eles vão ficar mais saudáveis, mais felizes, eles vão ter mais... E lá eles vão conhecer as pessoas certas, lá eles vão fazer o networking correto, e eles vão conhecer as pessoas ali, e talvez ele vire o cara que represente a empresa, né? Ah, quem que é aquele cara ali que chegou? Ah, é o cara da Mitsubishi. Então ali talvez ele vai fazer um network, ele vai alguém que conhece alguém, a chance é muito maior do que na academia do bairro e tudo. Exato. Então, acho que isso Todas é as um pouco suas fora do digital também, né? Mas todas as suas decisões têm que estar pautadas em cima do seu motivo. É. Você tem que ter um motivo para você pautar, e é isso. Hoje eu trabalho em home office, né? E eu decidi que pelo menos uma vez na semana eu vou trabalhar em um café. E eu vou trabalhar em um café com o meu objetivo da palavra de network. Isso. Eu vou participar de grupos de networking, de mulheres, de empreendedores, vou participar de grupos para eu me posicionar, para eu divulgar a minha empresa. Então, você tem que tomar todas as decisões da sua vida, da academia que você vai malhar, de onde você vai trabalhar, do café, de com quem você vai conversar, em cima disso. Então, é decisão da vida. Tem um objetivo. Exato, você tem que ter um objetivo. E aí, no final, daqui a um ano a gente vai conversar. E a sua, Letícia? Então, Libriana. Não, mas eu peguei 2 palavras, assim, eu acho. Network, a gente tinha conversado isso antes também, no ano passado, e autoridade. Legal. Isso aí faz parte da autoridade. Isso faz parte da autoridade, exatamente. Eu sou engenheira, trabalho muito, já cheguei a trabalhar quase 20 horas por dia, já passei disso em alguns pontos. E eu sempre fui a pessoa offline, né? Então agora eu estou nessa luta também para conseguir transmitir todo o meu conhecimento e passar muito pro online. Acho que tem muita gente recém-formada, muita gente que tem muito para aprender, para pegar, e eu quero ser 100% autoridade na minha área. E é legal quando você sabe que você pode agregar na vida de uma pessoa. Que eu tava falando isso mais cedo. A gente tem que desprender daquilo de as pessoas vão comentar, as pessoas vão falar que eu tô me achando. Não, cara, deixa pra lá. Se empodere. Deixa isso pra lá. Fala, dá o seu papo ali e não deixa de fazer, não. O Joel J veio um podcast dele outro dia, que ele fala assim, a crítica e o elogio têm a mesma função, que é te paralisar, né? Então, se a pessoa te criticou, ela te elogiou, muito obrigada, eu tenho meu foco. Ignora aqui, ó. A crítica e o elogio, você segue andando. Porque se a pessoa te elogia muito, você fala, então eu tô... O ego vai lá em cima, né? Posso relaxar. Agora eu posso ficar tranquilo. Se a pessoa, às vezes, te critica muito, você fala, nossa, acho que eu tô mal mesmo, vou parar, não é isso, então... É verdade. Vou tentar. Larga pra lá. Lulu, arrasou. Muito obrigada pela participação. Fiquei muito feliz que você veio, que você aceitou ser o nosso primeiro convidado, né? Desbravar essa jornada com a gente. As portas estão sempre abertas para você voltar. Espero que volte muitas vezes. Acho que é um tema importante que a gente vai ter. Pelo menos ano que vem você já teve o convite. Isso aí. Exatamente. E conta aí como é que a gente acha você, as redes sociais, como é que a gente... Primeiro agradecer, né, o convite, primeiro podcast que eu participo, então deu aquele friozinho na barriga, como sempre, toda novidade, acho que... Mas foi muito legal, assim, agradecer o convite, né, da Maria, e só falar um pouquinho que, assim, você precisa fazer isso, você precisa mesmo mostrar para as pessoas que você é forte pra caramba. Conhece muito. Falar isso. Você conhece muito e você, assim, você vai ajudar muita gente a sair do ponto ali de inércia, né? De começar a se movimentar. Porque eu acho que você é muito forte e você precisa mostrar isso para as pessoas. Então, assim, vocês estão de parabéns. Tenho certeza que isso aqui vai ser sucesso. Se ano que vem tiver uma vaguinha para eu vir cá falar de novo, aí provavelmente vão estar entrevistando lá o Joel, o Nigro. Eu vou estar aqui assistindo, mas... Amém. Mas é isso, é só agradecer mesmo, satisfação enorme de estar aqui. Pode precisar de contar comigo, podem contar. Eu vou deixar meu arroba, né, que você falou. Isso. É @Luiz, com S, _ Letaif. Então, @Luiz Letaif. O da Lamp, @Lamp Brasil. Excelente. Todo mundo vai seguir e ano que vem estamos todo mundo aqui junto com o Joel J. Obrigadão, viu, Lulu? Foi um prazer ter você aqui. Eu que agradeço. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença. A gente vai estar aqui semanalmente. Você me encontra nas redes sociais como @liberte.soluções empresariais. Foi um prazer estar aqui com vocês pela primeira vez. E deixa aí seu arroba também, Letícia. Meu é Engie
Letícia Pimenta. Gente, pelo amor de Deus, segue, inscreve, curte. Participa. Ajuda a gente. Compartilha, salva, manda no grupo da família. Ajuda o algoritmo. Fake, entendeu? O Lulu falou que talvez não é muito certo, não, mas a gente tem fé no algoritmo. Se você curtir do seu, do primo, do cachorro, do papagaio, vai ajudar a gente. Segue lá que vai ter podcast aqui também toda semana no nosso canal que ainda não tem nome. E assim que tiver, a gente divulga certinho pra vocês. Quando você estiver vendo, já vai ter. Exatamente. É isso, gente. Obrigada. Obrigadão. Até a próxima.